Como lidar com a insegurança no trabalho? Recebi essa pergunta recentemente, certo? E vim aqui para a gente poder discutir um pouquinho sobre ela. A primeira coisa é a gente entender de onde está vindo essa insegurança. Por que a pessoa está insegura no trabalho? Ela está insegura porque ela está na eminência de ser demitida a qualquer momento? Ela está insegura porque a empresa dela está prestes a fechar? Ela está insegura porque ela está com um conflito com alguém que trabalha com ela ou com o próprio chefe? Ela está insegura por conta de uma crise econômica que está acontecendo nesse momento? Ou ela está insegura devido a questões pessoais dela? São todas questões relacionadas à insegurança do trabalho. Eu trouxe aqui alguns direcionamentos. O primeiro deles é o seguinte: nós, eu, você e as outras pessoas de maneira geral, certo? Nós não precisamos ser perfeitos no trabalho. Essa é uma questão que eu vou abrir com vocês aqui da melhor maneira possível. Não existe, primeiro, a perfeição em si, ela não existe. Então, ser perfeito no trabalho é algo que praticamente nenhuma pessoa vai conseguir. Sempre vamos cometer alguns erros, nem que seja um erro localizado. Professor, o que é que o senhor está chamando de erro localizado? Muito simples. Você manda um e-mail e esquece o anexo. Uau! Já pensou? Tem pessoas que, ao realizarem uma ação como essa, um micro erro como esse, podem ficar se martirizando a semana inteira, o mês inteiro. Não! Erros acontecem. Qual é o problema do erro? É se caso você erre, não perceba que errou e isso traga prejuízos significativos para a empresa. Mas o empreendedor em si, propriamente dito, ele sabe, está na pauta, acontecerá erros, acontecerá problemas, porque isso está relacionado à essência do trabalho. Evidentemente que eu não estou dizendo faça de maneira desleixada, deixe de qualquer maneira, faça nas coxas, como um amigo meu fala. Não, você vai fazer sempre dando o seu melhor. Mas caso você erre, identifique o erro. Se você consegue resolver esse erro sozinho, vá lá e resolva. Se não, peça ajuda. Ó, eu acabei de cometer esse determinado erro aqui, tem como você me ajudar? Acredite, independente do ambiente de trabalho que você esteja, você terá ajuda para solucionar o problema. Até porque solucionar o problema faz parte do negócio. Então, quando você errar, não se martirize tanto, certo? Sempre existe solução para problemas. O segundo é, se você está inseguro no trabalho, seja para pedir uma promoção ou outra, comece a dar mais a sua opinião. Quando tiver um determinado projeto, contribua. Quando surgir uma nova ideia, apresente caminhos, mostre avenidas, indique direções, esteja comprometida com os projetos, porque na hora que os projetos eles dão certo, existe a possibilidade inicial de a demanda de trabalho ela vai significativamente aumentar, mas também existem as possibilidades de progresso. Imagina que você está trabalhando numa empresa, surge uma determinada demanda, certo? Você já tem uma demanda, simplesmente é adicionado novas demandas e essas demandas que são adicionadas de alguma forma trazem resultados significativos para a empresa. Você acabou de conquistar, certo? Acabou de conquistar o melhor argumento de todos para poder pedir um aumento. Você pensa comigo, você me acompanha no que eu estou dizendo a você, você simplesmente vai poder chegar para o seu chefe e dizer, olha, a gente está com esse projeto aqui em andamento, é um projeto que a gente implementou, é um projeto que está dando resultado, é um projeto que vem de maneira significativa e eu gostaria de um aumento para poder me dedicar ainda mais a esse projeto. Então, esse trabalho em si que acabou aumentando na sua jornada pode ser a chave para uma promoção que você provavelmente passará por ela. O segundo é, foque em resultados. Às vezes a gente está no trabalho e faz 1 milhão de coisas, todas acessórias. Faz uma coisa aqui, faz uma coisa ali, faz uma coisa ali. E a sua rotina, ou seja, aquilo que realmente você precisa fazer, acredite, você não fez. E aí chega ao final do dia, você será cobrado ou cobrada. Chega ao final do dia, a sua diretora vai chamar a sua atenção e dizer, olha, cadê aqueles relatórios que você ficou de entregar? Ah, eu esqueci porque eu estava fazendo tal coisa. Ah, eu esqueci porque eu estava fazendo tal coisa. Muito cuidado, se planeje, faça uma listinha.
né? Saiba nessa lista que você vai fazer, priorizar aquilo que é importante. Uma outra coisa também, verifique quem são as pessoas que pedem tarefas a você. Se você tem um determinado trabalho e você tem uma rotina de trabalho estruturada, você precisa inicialmente organizar essa rotina da melhor forma possível e identificar duas coisas. A primeira, essas atividades que eu estou realizando são atividades ordinárias? O que é uma atividade ordinária, professor? Ela é aquela atividade que, se você não fizer hoje, você poderá fazer amanhã sem nenhum problema. Quer um exemplo? Aqui na minha empresa a gente tem um site e a gente está abastecendo cada vez mais. Inclusive, convido vocês a acessarem IMET Cursos, certo? www.imetcursos.com.br. Se você notar, nós estamos sempre postando alguma matéria, certo? A Fabiola, que trabalha comigo aqui, ela faz esse trabalho. Imagina-se que hoje é segunda-feira e simplesmente estava na pauta abastecer esse site com uma determinada matéria. No entanto, a jornada de trabalho dela não permitiu. Ela pode fazer isso na terça, ou ela pode fazer isso na quarta. Ela não pode queimar uma semana sem fazer isso. Mas essa atividade, ela pode deixar para depois, que a gente chama de atividade ordinária, certo? Já imagine-se que um cliente mandou uma mensagem perguntando sobre um determinado produto ou serviço. O que é que você faz? Simplesmente você não responde, deixa para responder ele na quarta-feira, sendo hoje segunda? Claro que não. Então é necessário priorizar. Uma outra coisa também, quem é que está pedindo para você realizar as atividades? É a sua diretora? É o seu coleguinha de trabalho? É o dono da empresa? É o proprietário? É um dos sócios? É a pessoa a qual você é subordinada? Se você é analista, é o seu coordenador? É o seu gerente? É o seu diretor? Porque essas pessoas, elas possuem pesos diferentes e urgências diferentes. Talvez você esteja olhando para mim e diga, não, eu vou tratar todo mundo igual. Isso não existe. Não existe. As pessoas são diferentes, certo? Um coordenador é um coordenador, um gerente é um gerente, um diretor é um diretor, um CEO é um CEO, certo? Então são pessoas diferentes, que são tratadas diferentes, que têm urgências diferentes e que o seu trabalho impacta de maneira diferente também. Então você que está simplesmente nessas células, muita atenção a essas questões, para que ao final você não esteja atendendo uma determinada demanda e ao atender essa determinada demanda você esteja deixando a descoberto, certo? Outras demandas muito importantes para a empresa e para o negócio. Professor, e se eu ficar sobrecarregado ou sobrecarregada? Você chama o seu responsável principal e conta para ele que você está sobrecarregado. Eu tenho essas 5 atividades para realizar. 5. No entanto, eu não consigo realizar essas 5 atividades. Eu só consigo realizar 3. Eu gostaria que você distribuísse essas outras 2. Acredite, essa questão vai ser solucionada. Aí vem a questão da insegurança de novo. Não, mas e se me demitirem? Não, mas aí vão dizer que eu não estou fazendo meu trabalho. Tenha calma, certo? Nas empresas, isso acontece de maneira comum. Nas empresas, isso acontece de maneira tradicional. Isso sempre acontece. Talvez o que seja para você uma novidade, algo extraordinário, para outra pessoa é apenas uma segunda-feira normal pela manhã. Então, converse com seu chefe, converse com a sua coordenação, com a sua direção, com o seu superior imediato. Bacana? Cuidado com uma coisa que é importante. Eu já ia para outro ponto, mas eu acho que fica importante esse registro. Se você trabalha numa estrutura organizacional onde tem você, um supervisor, um coordenador, um gerente e um diretor, você segue essa solução dessa questão na hierarquia. Fala inicialmente com o seu supervisor ou com o seu coordenador, certo? Para que o problema seja solucionado dentro da estrutura. Caso não, que você não possa ir lá e falar diretamente com o diretor, porque a sua empresa é moderna e descentralizada. Em vez de uma estrutura organizacional, vocês trabalham em forma de célula. Pode ser? Pode, mas mesmo assim fica a minha forte recomendação que você siga os protocolos. Isso é muito importante. Acredite, ao final isso terá um peso, certo? E por fim, aqui, fique atento a feedbacks.
Se não estão dando feedback a você, talvez seja uma coisa boa ou uma coisa ruim. É importante ter feedback, certo? Fale com o seu supervisor, fale com o seu coordenador, fale com o seu gerente. Eu sei, acredite, eu sei. Não é bom uma pessoa chamar você e dizer pontos que você precisa melhorar. Se você já está inseguro no trabalho, pronto, acabou mesmo aí. Mas é extremamente necessário. Você diz, ó, tô trabalhando aqui fazem 3 meses, fazem 4 meses, fazem 6 meses, fazem 1 ano, fazem 2 anos, certo? Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre o meu desempenho, né? Em que é que eu posso melhorar, certo? Eu venho trabalhando nisso. Se você tiver os resultados, melhor ainda, né? Trabalho nisso e tenho esses resultados aqui. A gente conseguiu aumentar essa questão para essa questão. E não sei se vocês estão notando, mas eu estou fazendo um solo, né? Eu gosto de chamar de estrutura ou de superestrutura. Bacana? Qualquer dia eu gravo um vídeo para falar sobre estrutura, superestrutura e até um pouquinho sobre análise do discurso, posicionamento, entre outros. Mas aceite feedbacks. Se eles não estão chegando, procure por eles, certo? Até para você poder saber aonde você está acertando, aonde você está errando. Professor, mas a minha empresa não dá essa oportunidade, ninguém fala nada, ninguém está nem aí para ninguém. Por eles a gente deixa e acabou-se, fim. Calma. Se você não consegue promoção na empresa que você está no momento, o que é que você tem que se ver primeiro? Primeiro ver o que é que você está fazendo para melhorar do ponto de vista acadêmico. Qual curso você está fazendo, se você está fazendo faculdade ou não está fazendo faculdade, se você está estudando ou se você não está estudando, com quem você está estudando, o que você está fazendo nesse momento para melhorar. Professor, se eu ainda quer que eu faça uma coisa para melhorar, sim, ainda quero que você faça uma coisa para melhorar, para você poder sair dessa empresa que não valoriza você e ir para uma empresa que valoriza você. Professor, eu sou analista e eu quero ser coordenador, certo? Você é analista de quê? Eu, por exemplo, fui analista financeiro, certo? Por, em média, 4 anos. Eu quero ser coordenador ou eu quero ser gerente. Procure vagas de coordenação e gerência, certo? E veja o que essas vagas estão pedindo. A vaga pede que você seja graduado, pós-graduado e tenha, por exemplo, formação em Excel e uma especialização em logística. Como esse é o seu segmento, o que é que você faz? Você se prepara o seu currículo para buscar essa oportunidade fora de onde você está. Não, professor, olha, eu sou auxiliar administrativo e eu queria ser assistente administrativo. O que é que está faltando em você para sair de auxiliar para assistente? Procura uma vaga de assistente. Sabe o que tu vai notar? Que um assistente, geralmente ele tem experiência como auxiliar, o que tu tem, show, e tem uma excelente formação em Excel. Faz uma formação em Excel e vai para a tua vaga de assistente. Professor, eu sou assistente, eu quero ser analista. Veja o que pede para uma função de analista júnior. Vamos pensar em analista júnior da área de recursos humanos. Analista de RH júnior. O que é que pede? Pede graduação em recursos humanos ou graduação em psicologia, bacharelado, né? Em psicologia. Pede uma pós-graduação, que você pode escolher uma pós-graduação para poder fazer, e pede que você tenha alguma competência tecnológica, que geralmente é a suite Office ou pacote Office propriamente dito. Você reúne todas essas habilidades, show? Todas elas, e diz assim: agora que eu já reuni essas habilidades, eu vou procurar uma vaga fora de onde eu estou. E aí, quando você encontrar essa vaga, você manda o seu currículo, participa do processo seletivo e na hora da mudança tem alguns pontos que em um vídeo futuro eu vou falar. Como sair da empresa A para a empresa B de maneira certa. Ou como pedir demissão de maneira correta. O que eu tenho que observar na hora que eu vou pedir demissão. Como se pede demissão? Como se pede uma promoção? Serão conteúdos seguintes. Espero que aqui tenha ajudado um pouquinho, falando um pouquinho sobre segurança, sobre como funcionam as empresas. E se você tiver qualquer dúvida, coloca aqui embaixo e não esquece de se inscrever no canal para que a gente possa produzir novos conteúdos. Abraço forte, saudações!